Instrução Normativa 128 do INSS. Disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto número 9.746, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o que consta no processo administrativo número 350.14.866/2020-55, resolve. Artigo 1º. Disciplinar as regras acerca dos procedimentos e das rotinas sobre cadastro, administração e retificação de informações dos beneficiários, reconhecimento, manutenção, revisão e recursos de benefícios previdenciários e assistenciais, serviços do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, compensação previdenciária, acordos internacionais de previdência social e processo administrativo previdenciário no âmbito do INSS. Artigo 2º. Filiação é o vínculo que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que para ela contribuem, do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1º. Filiado é aquele que se relaciona com a Previdência Social na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo, mediante contribuição ao RGPS. Parágrafo 2º. Não gera filiação obrigatória ao RGPS o exercício de atividade prestada de forma gratuita ou serviço voluntário, nos termos da Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Artigo 3º. São segurados obrigatórios os filiados ao RGPS nas categorias de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social para os segurados obrigatórios decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada. Parágrafo 2º. O segurado que exercer mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. Parágrafo 3º. O aposentado, inclusive por outro regime de previdência social, que exercer atividade abrangida pelo RGPS, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previstas para fins de custeio da Seguridade Social. Artigo 4º. É segurado facultativo a pessoa física que se filiar ao RGPS mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório ao RGPS ou ao regime próprio de previdência social, RPPS. Parágrafo único. A filiação à Previdência Social para os segurados facultativos decorre de inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Artigo 5º. O limite mínimo de idade para o ingresso ao RGPS do segurado obrigatório que exerce atividade urbana ou rural e do facultativo é o seguinte: inciso 1º, até 14 de março de 1967, véspera da vigência da Constituição Federal de 1967, 14 anos. Inciso 2º, de 15 de março de 1967, data da vigência da Constituição Federal de 1967, a 4 de outubro de 1988, véspera
da promulgação da Constituição Federal de 1988, 12 anos. Inciso 3º, a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal de 1988, a 15 de dezembro de 1998, véspera da vigência da Emenda Constitucional número 20, 14 anos, exceto para menor aprendiz que conta com o limite de 12 anos por força do inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. E, inciso 4º, a partir de 16 de dezembro de 1998, data da promulgação e vigência da Emenda Constitucional número 20, 16 anos, exceto para menor aprendiz, que é de 14 anos, por força do artigo 1º da referida emenda, que alterou o inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Parágrafo único. A partir de 25 de julho de 1991, data da publicação da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, não há limite máximo de idade para o ingresso no RGPS. Artigo 6º. Observadas as formas de filiação e caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins previdenciários, depende da natureza das atividades efetivamente exercidas pelos segurados obrigatórios e não da natureza da atividade do seu empregador. Parágrafo único. O segurado, ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural, no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8.213, de 1991, será considerado como filiado ao regime urbano, empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado nas seguintes atividades, dentre elas: inciso 1º, carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se caracteriza como rural. Inciso 2º, motorista com habilitação profissional e tratorista. Inciso 3º, empregado do setor agrário específico de empresas industriais ou comerciais, assim entendido o trabalhador que presta serviço ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada pelas empresas agroindustriais ou à produção de bens que constituam objeto de comércio por parte das empresas agrocomerciais, que, pelo menos desde 25 de maio de 1971, vigência da Lei Complementar número 11, vinha sofrendo descontos de contribuições para o antigo Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, ainda que a empresa não as tenha recolhido. Inciso 4º. Empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário, ao setor industrial ou comercial. Inciso 5º. Motosserrista. Inciso 6º. Veterinário, administrador e todo empregado de nível universitário. Inciso 7º. Empregado que presta serviço em loja ou escritório. E, inciso 8º, administrador de fazenda, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. Artigo 7º. O não filiado é todo aquele que não possui forma de filiação obrigatória ou facultativa ao RGPS, mas se relaciona com a Previdência Social. Parágrafo único. Não será observada idade mínima para o cadastro de não filiado, exceto do representante legal e do procurador.